Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali, isso mesmo. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Então, hoje nós temos o objetivo de identificar a relação de igualdade entre duas sentenças matemáticas para determinar seu valor desconhecido. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos trabalhar com sentenças matemáticas e vamos descobrir o valor desconhecido em uma dessas sentenças, obedecendo a relação de igualdade. Lembra que a gente já teve aulas lá atrás sobre igualdade? Muito bem, então essas aulas que a gente teve sobre igualdade, a gente vai aproveitar alguns conceitos hoje para trabalhar com essas relações entre as sentenças matemáticas, né? Obedecendo a relação de igualdade. E para a gente relembrar um pouquinho sobre igualdade, vamos ver aqui uma atividade. Então a professora trouxe aqui, né, essa atividade das balanças. Lembram que nós trabalhamos aqui nas nossas aulas, né, com as balanças, e a professora trouxe inclusive uma balança, colocou um peso de um lado, colocou peso do outro, e daí quando a professora tirava peso de um lado, tinha que tirar também do outro para fazer o equilíbrio, né? É essa a ideia que a gente trabalha quando trabalha com igualdade, a noção, né, a relação, a ideia de equilíbrio. Equilíbrio significa que o que eu tenho de um lado, eu também tenho do outro, né? Então existe uma igualdade, mantém-se um equilíbrio. Então essa relação aqui das duas balanças que a professora trouxe, né? A primeira balança nós temos ali umas caixinhas azuis e uma outra caixa do outro lado com valor. As azuis a gente não sabe o valor por enquanto e a outra a gente sabe que vale 15. Né? E na segunda balança nós também temos ali algumas caixinhas com alguns pontos de interrogação que a gente não sabe o valor delas e outras também com alguns valores que a gente vai também descobrir, né, o valor de algumas, trabalhando com a ideia dos valores das outras. Então vamos começar aqui a lembrança com a balança número 1. Nós temos 3 caixinhas de um peso X, um peso qualquer, um peso que a gente não sabe qual é ainda. Então, o que a professora fez aqui? A professora fez uma representação visual. Lembra que eu já falei para vocês que a gente precisa rabiscar, precisa desenhar às vezes para colocar os nossos pensamentos no papel, para a gente poder enxergar as coisas e poder resolver? Então, um exemplo é esse, ó. 3 figuras, né, quadradas, azuis ali, somadas. Por que somadas? Porque elas estão todas juntas, né? Elas estão ali juntas, então eu vou somar as 3 figuras. Na soma dessas 3 figuras eu encontro o valor desta, que é 15, né? Então essas 3 figuras valem 15. Bem, o que nós já aprendemos em aulas passadas, inclusive a professora Anali mesmo que trabalhou com essas aulas com vocês, sobre a relação entre as operações. Lembram lá a relação entre das operações? O que uma faz, a outra desfaz. Lembram nessas condições que nós trabalhamos? Então, quando a gente trabalha nas relações entre as operações, a gente pode usar aqui também. Como assim, professora? Veja. O que eu faço para descobrir uma só, o valor de uma caixinha só, de um elemento só? Eu tenho que pegar esse elemento aqui, esse valor, e distribuir nas caixinhas, não é isso? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma divisão das caixinhas e fazemos uma divisão daquele total. Então, a gente divide as caixinhas, 3 caixinhas divididas em 3 partes, eu tenho uma parte, ou seja, uma caixinha. 15 divididos por 3, eu encontro 5. Então, a caixinha desse exercício, dessa balança, vale cada uma 5, porque eu peguei 15 e distribuí em 3 partes iguais, ok? Então, lá, a professora fez aqui, usou, né, as relações entre as operações e também mantendo aquela questão da igualdade. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá? Então, no caso aqui, eu dividi por 3 e dividi por 3 os 2 lados da igualdade. E na balança número 2, o que nós temos? Nós temos aqui que 7 mais 2 caixas que eu não sei o valor ainda, vai ser igual a caixa de 7 mais a caixa de 8. Então, olha o que a professora fez, a relação aqui. 7 mais a representação das 2 caixas, que eu não sei o valor, né? Eu coloquei aqui um quadrinho laranja. Então, 7 mais o primeiro quadrinho mais o segundo quadrinho vai ser igual a 7 mais 8.
Eu sei que o que eu quero achar? O valor dos quadrinhos, que é o valor das caixas que estão na balança. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o 7 daqui e vamos tirar o 7 daqui. Por que a gente tem que tirar 7 dos dois lados? Para que eu possa descobrir o valor de uma das caixinhas. Então, olha o que a professora fez. Eu tirei o 7 que estava aqui na operação que desfaz. Lembra qual é a operação que desfaz? Eu coloco, eu tiro. Então, essa operação, depois que eu coloquei para tirar, eu faço a conta de menos. Então, eu tinha 7, tirei 7. Mantive as caixinhas. E do outro lado, eu tinha 7, eu tirei 7 e mantive o 8. Né? Então, subtraindo 7 daqui e 7 daqui, eu fiquei só com as duas caixinhas. Duas caixinhas é igual a 8, né? Fiquei com as duas caixinhas e a caixinha de número 8 equilibrada. Agora, professora, eu tenho duas caixinhas e o número 8. O que eu faço? Bem, eu tenho que pegar o 8 e distribuir entre essas outras duas caixas. Para distribuir, eu tenho que fazer qual operação? Isso, a divisão. Então, ó, por isso que a professora colocou um parênteses aqui, ó, para representar que depois que eu junto o valor das duas, eu divido por 2. Aqui também, ó, o 8 divididos por 2, porque se eu dividir por 2 de um lado, eu tenho que dividir por 2 do outro também para manter a igualdade. E aqui no caso, os dois símbolos das caixinhas, dividido em duas partes, eu fico com uma parte só. Uma parte das caixinhas, que é uma caixinha, equivale a 4, porque eu vou dividir o 8 em 2 para descobrir que o peso de cada caixinha é 4. Então, isso que a gente fez aqui foi para lembrar as aulas passadas que a gente já teve sobre igualdade e sobre também as relações entre as operações. Mas hoje nós vamos resolver sentenças matemáticas, né? E nas sentenças matemáticas que a gente for resolver, vai ter algumas situações que eu vou ter que fazer algumas operações, né? Então eu vou ter que manter a igualdade. Então, se eu tirar de um lado, eu tiro do outro. Se eu multiplicar de um lado, eu vou multiplicar do outro. E essas condições eu vou ter que obedecer, né? Para resolver os problemas. E para a gente ver, né, começar a nossa aula, a gente vai ter que resolver um problema. Então vamos ver aqui o problema que nós vamos resolver. Agora a gente tem aqui uma situação de compra, né, e venda de frutas, né, que são representadas pelas figuras, entre dois irmãos. Então lembra, dois irmãos, a Mariana e o Tiago, vão ao supermercado fazer compras. Durante as compras, eles perceberam que a sacola deles estava ficando muito pesada e resolveram dividir igualmente o peso das sacolas para levar para casa. Ajude-os a pensar em uma maneira de dividir as compras. Então agora a professora vai trazer aqui no quadro, né? A professora tem aqui o quadro já com as figuras das frutas que eles compraram. E lá nos diz que nós temos que dividir em duas sacolas, né? Duas sacolas que têm o mesmo peso, né? Então nós vamos ter que equilibrar, deixar um tanto de peso e um tanto de peso para que a gente na hora que a gente for, né, segurar as duas, cada uma mantenha uma igualdade nos pesos. Bem, como é que a gente faz isso, professora? Primeiro, nós temos que procurar dentre os pesos das frutas uma divisão que um tanto de peso fique de um lado, um tanto de peso fique do outro. Mas para isso eu preciso somar os valores de cada uma delas, né? O valor de cada fruta. Então aqui está aparecendo para vocês aí, ó, o valor, né, em gramas de cada uma das frutinhas. E esses números aqui é que a gente vai usar agora para os nossos cálculos, tá? Então a gente vai fazer o quê? Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui um lado igual a um outro lado. Então nós temos uma relação de igualdade. Nesse lado nós vamos ter que colocar valores que juntos, somados, vão ter que ser o mesmo valor de todos os outros que estão aqui somados juntos também. Bem, como que eu faço isso, professora? Como que eu faço para poder colocar? Quando que eu começo? Como que eu faço? O que eu faço por primeiro numa situação dessa? Então, uma coisa que dá pra gente fazer por primeiro é começar pelos números maiores. Olhar para os números que são maiores para dividi-los, né? Então, um maior para lá, outro maior para cá, e assim a gente vai equilibrando, né? Vai fazendo somas e vai equilibrando. Então, vamos olhar aqui no peso das frutas agora. Nós temos aqui na imagem, né, que vai aparecer para vocês na telinha, o peso das frutas. Nós temos uva 50,
uma maçã verde 150, abacaxi 300, uma banana 30, uma berinjela, né, que pesa 50 gramas, um repolho 15, que não são só frutas, né, tem verdura junto, cereja 25, limão 40, melancia 350 e uma pera 120. Quais são os maiores números que vocês estão vendo aqui, ó, nessa nossa relação do peso das frutas? Quais são os maiores números que vocês estão vendo? Isso, o 300 gramas e o que mais? E 350. Então isso significa o quê? Que esses dois aqui não podem ficar na mesma sacola. Porque só os dois, né, já fica assim muito pesada a sacola. Eu vou ter que colocar mais alguns ainda. Então a ideia principal é dividir os números que são maiores. Então eu vou pôr o 300 de um lado e o 350 do outro. Então olha como é que a professora vai fazer aqui, ó. O 300 desse lado e do outro lado a professora vai colocar 350. Tá? Então ficou assim a divisão por enquanto, 300 de um lado, 350 do outro. Equilibrou? Ainda não equilibrou, porque nós temos um valor maior aqui, um valor menor aqui. Mas nós temos mais frutas para colocar, então vamos colocar mais frutas. Quais os segundos valores que tem aqui tirando, né, os 300 e 350, vamos olhar lá, quais são as outras frutas que têm valores maiores, além dessas que a professora já usou? Olha, observem lá. Então, o 300 e o 350 já foram usados. Isso, 150 e 120. Então, nós vamos colocar o 150 de um lado e o 120 do outro lado. Ainda não está equilibrado. Então, a gente vai resolvendo por partes esses problemas, né? Para a gente poder descobrir qual é o valor total aí da nossa divisão. Bem, olhando aqui, já pegamos as frutas maiores, né, de pesos mais elevados, que são o abacaxi, a melancia, a pera e a maçã, como vocês podem observar aí na telinha de vocês. Agora, olhando para as frutas, quais são as próximas frutas mais pesadas? Tirando a que a gente já usou. Vamos ver, frutas e verduras, né? Porque a gente tem também verduras aí na nossa telinha. Vamos ver lá. Bem, 150 e 120 já foi, 350 e 300 já foi. As próximas são 50 aqui e 40, o 30, ó, tem dois 50, estão vendo aqui, ó, 50 e 50? Dá pra gente dividir já. Então, 50 com 50 já dá pra gente separar. Então, mais 50 e aqui também mais 50. Então, já fechamos os dois 50, que são as dois pesos iguais que a gente tinha. Agora, na sequência, nós temos 30 gramas e 40 gramas, ó, 30 e 40. A gente pode separar o 30 com o 40, pôr 40 para um lado, 30 para o outro. Então, vamos colocar aqui em cima, né? Vou continuar na parte de cima, depois eu arrumo, ou melhor, vou fazer de baixo. Só um pouquinho, deixa a professora apagar aqui o sinal, esse sinal preto que a professora colocou embaixo, para poder continuar. Então, colocando 40 de um lado, então mais 40, e do outro lado mais 30. Ok? Vamos lá. Tiramos o de 40, já tiramos todos esses aqui, o de 30 já tiramos, agora ficou faltando quem? 25 e 15 gramas. Agora, como que eu vou pôr, professora? Onde que eu vou pôr o 25, onde que eu vou pôr o 15? Agora a gente vai ter que fazer uma análise aqui na conta, vamos ver. Eu tenho 300 com 150, 400. Com mais 300, com 150, 450. Com mais 50, 500. 540, por enquanto. 350 mais 120 dá 470. 470 mais 50 dá quanto? Faz a conta de cabeça, vocês conseguem fazer. 470 mais 50. 470 mais 50 dá 520. Isso? Ótimo, 520. 520 mais 30, 550. Quanto que tirar daqui? 300, 450, 540. 550. E agora? Onde que eu vou pôr o quê? Bem, professora, eu tenho aqui sobrando o 25
e tenho sobrando o 15. Então, onde está faltando mais, eu vou pôr o de 25. Onde está faltando menos, eu vou pôr o de 15. Então, aqui eu vou pôr o de 25. E daqui, que está faltando menos, eu vou pôr o de 15. E agora, vamos somar para ver se a gente conseguiu chegar no valor total? Vamos lá? Vamos somar aqui agora. A gente já somou, né? A gente já fez as primeiras somas. Lembra que a professora já explicou para vocês que a gente pode começar pegar o número do começo com o do final, do meio com o do meio, a junção aqui das parcelas não vai me alterar lá no final o meu total, porque se eu juntar esse com esse, aquele com esse, não vai alterar. Então é isso que eu vou fazer, ó. 150 com 50 já dá 200. 200 com 300? 200 com 300 é 500. Então a professora vai colocar aqui, ó, 500. 40 mais 25 dá 65. Então, a primeira parcela aqui que a gente fez, a primeira soma deu isso aqui. Vamos ver lá de cá. 350 com 50, eu posso juntar, ó, para ficar mais fácil de eu fazer essa conta, que dá 400. 400 mais 120, 520, né? 400 mais 120, 520. Mais 30 com 15, 45. Juntando este com esse vai dar a mesma coisa? O que vocês acham? Aqui já dá, ó, pra gente ver. 500 mais 65, 565. Aqui, né? Tranquilo. Agora aqui, eu tenho 20 para juntar com 45 primeiro, para depois somar com 500, né? Eu tenho que somar as dezenas e unidades com as dezenas e unidades da outra parcela. Então, 5 mais 0 é 5, 4 mais 2 é 6. 565. Mantive a igualdade? Mantive, ó. 565 é igual a 565. Então, eles dividiram o peso das sacolas? Conseguiram dividir? Sim, cada um deles levou 565 gramas em cada uma das sacolas, ok? Muito bem. Então, esse problema aqui, que vocês já vão observar, que a professora colocou já a solução ali, está a resposta, né? 565 gramas, que é a resposta do peso de cada sacola. Muito bem, e agora a gente vai continuar para mais um problema. Vamos lá? Então, agora nós vamos resolver essa situação problema, também envolvendo aqui a relação da igualdade, né? Resolvendo as sentenças numéricas. Então, nos diz lá a seguinte situação. A sentença numérica abaixo representa a idade de dois irmãos gêmeos, uma de cada lado da igualdade. Descubra o número que falta na sentença matemática e a idade dos irmãos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os irmãos, né, são gêmeos. Então, se eles são gêmeos, as idades são a mesma. Só que eu tenho o que lá na minha sentença matemática? Eu tenho que 27 mais alguma coisa é igual a 12 mais 19. Então, essa é a relação de igualdade que está exposta lá no problema. Bem, eu não tenho os mesmos números, eu não tenho o 27 exposto aqui, eu tenho 12 e 19, né? Mas eu já sei como que eu posso resolver a sentença. Primeiro, eu consigo somar o 27 com alguma coisa? Não, ainda não consigo. Então, o que a professora vai fazer? A professora vai manter o 27 mais esse pontinho de interrogação que eu não sei quanto que vale, tá? Vou manter. Aqui do outro lado, o que a gente tem? 12 mais 19. Quanto que é 12 mais 19? Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 9 mais 2 dá 11. 11 sobe 1 na dezena. 1 da dezena mais 1, 2. Mais 1, 3. Quanto deu? 31. Bem, agora eu tenho que descobrir quanto vale esse ponto de interrogação. Imagine que isso aqui é uma balança. Lembre que toda relação de igualdade, ela mantém essa situação de balança, tá bom? Não esqueçam disso. Bem, se eu tenho que deixar esse ponto, né? A professora vai até destacar aqui no quadro,
né, um círculo vermelho em volta, se eu quero destacar esse aqui, quero descobrir o valor dele, eu tenho que tirar daqui o 27, não é isso? Para tirar o 27, que foi colocado na sentença, o que eu tenho que fazer? Ó, a ação de colocar. Eu quero desfazer a ação de colocar. O que eu vou fazer? Isso, eu vou retirar. Para retirar, eu faço qual operação? Isso, subtração. Então, olha o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pegar o 27, vamos retirar 27. Então, esse vermelho que a professora está colocando aqui é a ação de retirar, porque eu quero tirar, tá? Isso aqui, somado com aquele pontinho de interrogação que eu não sei quanto é, vai ser igual a 31. Opa! A professora fez a ação de retirar 27. Então, do outro lado, o que a professora tem que fazer? Para manter a igualdade. Isso, tudo que eu faço de um lado, eu faço lá do outro também. Então, se eu tirei 27 daqui, de lá eu vou também retirar 27. Nesse caso, eu vou fazer uma subtração de menos 27. Agora, aqui, essa situação aqui, o que aconteceu? Ela se anula, porque eu tirei 27. Isso aqui é zero. E zero não precisa colocar, né? Zero, nesse caso aqui, eu não vou colocar. Quem que sobrou aqui? O ponto de interrogação, que é aquele que a gente quer procurar, o valor dele. Igual. Agora vamos fazer essa operação aqui. E a professora, inclusive, vai armar essa operação, porque é uma subtração que vai fazer aqui alguns recursos. Então, olha aqui do ladinho como é que a professora vai fazer a subtração. 31 menos 27, tá? Então, essa operação aqui é uma operação muito simples, que vocês aprenderam lá no segundo ano de vocês, né? Primeiro e segundo aninho. Só que agora a gente vai relembrar, porque pode ser que algumas pessoas ainda estejam, né, com algumas dificuldades aí para fazer operações que vai algum recurso de empréstimo, aquela conta que a gente chama assim de emprestar, né? Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer agora. O que a gente vai fazer? Nós temos 7 para retirar de 1. Posso? Não, não posso. Então, eu vou pegar do 3, vou desmanchar uma dezena do 3 e vou juntar com aquele 1 que ficou lá. Me deu 11. O 3, como eu tirei, né, uma dezena, virou 2. É isso que a professora acabou de fazer. Eu tirei uma dezena, joguei lá, desagrupei, né, coloquei junto com as unidades para fazer 11. E aqui, como eu tirei uma, agora eu só tenho 2 dezenas. 7 agora posso retirar de 11? Agora posso. Sobram quanto? 4. Muito bem. E 2, retirando 2, não sobra nada. Então, aqui nesse caso, quanto que vale o ponto de interrogação? Os pontos de interrogação que a professora procurou? Vale 4. Muito bem. Agora, qual que era a pergunta do problema? Vamos lá? Vamos voltar no problema? Então, o problema dizia assim, né? Que era para a gente descobrir o número que faltava na sentença e descobrir a idade dos irmãos. Então, olha como é que a professora deixou aqui para vocês já a solução, né? Tudo que nós fizemos ali no quadro foi feito aqui também. A professora sintetizou, né, o que foi feito lá no quadro, aqui na sistematização. E no final aqui, 27 mais 4, que é o valor que estava lá no lugar do ponto de interrogação. Eu vou colocar o 4 no lugar lá. E vou descobrir que 31 é igual a 31. Então, é assim que a gente faz, né, a nossa operação de sentenças para descobrir o valor que falta naquele caso ali das idades dos irmãos. Ok? Muito bem. Agora a gente vai para uma outra atividade. Vamos fazer um outro exercício aqui também, praticando essa questão aí da relação da igualdade. Bem, nós temos aqui a seguinte situação. A mãe de Léo tem o triplo da sua idade e o seu tio tem o dobro da sua idade. A soma da idade dos três é igual a 72. Qual é a idade de Léo? Então, olha como é que a professora representou aqui, né? Nessas representações aqui da TV. Nós temos um quadrinho que representa a idade de Léo. Bem, eu não sei quanto vale esse quadrinho porque eu tenho que descobrir, porque a pergunta é, qual é a idade de Léo? Então, se eu não sei ainda a idade do Léo, eu vou representar como um quadradinho. Então lá, quadradinho, idade de Léo. O que mais que eu sei? Eu sei que nesse caso, a mãe do Léo tem o triplo da idade dele.
O triplo da idade de Léo significa que ela tem 3 vezes a idade dele. Então a professora colocou aqui, ó, 3 quadradinhos que juntos somados vão dar a idade da mãe do Léo. E outra situação diz lá também que o tio tinha o dobro. Bem, o tio, então o dobro é 2 vezes a idade do Léo. Então somando a idade do Léo 2 vezes, nós temos a idade do tio de Léo. E o problema me diz que eu somando a idade dos 3, eu tenho 72. Agora, o que nós vamos fazer? Primeiro, todas essas idades aqui somadas, quantos quadrinhos eu tenho aqui representando a idade do Léo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 quadrinhos, eu quero saber o valor só de 1, que é a idade do Léo, eu tenho que dividir por 6 para que possa todo esse valor aqui eu ficar com um quadrinho só. Então, dividir lá, um para 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 lá, fiquei com 1, né? Um quadrinho. E o 72, que era a soma de todos eles, também vou dividir por 6, porque o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Dividindo por 6, eu vou encontrar 12. Então, 72 divididos por 6 é igual a 12. A idade do Léo é de 12 anos. Respondida a pergunta? Sim. Eu poderia ir mais além. O que eu poderia fazer mais além? Eu poderia descobrir a idade da mãe e a idade do tio também, se eu quisesse. Se eu sei que a mãe tem o triplo da idade do Léo, qual é o triplo de 12? É 12 vezes 3. 12 vezes 3 dá? E só tem gente que já consegue fazer conta de cabeça aí, né? Também é importante. É 36. Então, 36 é a idade da mãe do Léo. E o tio é o dobro. Qual é o dobro de 12? 12 mais 12. Isso mesmo, é 24. Então, o tio de Léo tem 24 anos. Ok? Viu como não é difícil de a gente fazer as contas descobrindo aqui o valor, só que a gente tem que pensar nas relações entre o que diz o problema, né? Interpretar as informações que o problema nos dá e montar isso em forma de sentença matemática, que no caso agora a professora usou figurinhas, ó, as flechinhas, os quadradinhos, né? Para que vocês pudessem compreender a ideia que foi solicitado nesse problema, ok? Compreendido? Muito bem. Agora nós vamos para um outro exercício, mais uma situação problema que envolve também essa questão aí das sentenças matemáticas e da descoberta, né, do termo desconhecido em relação à igualdade. Então nós temos que descobrir o termo desconhecido mantendo a igualdade. Agora a professora trouxe um pouquinho mais difícil, né? Não é difícil, mas ele tem um pouquinho mais de relação para a gente pensar. Eu tenho aqui 100 divididos por 25, que é igual a 24 divididos por alguma coisa. E agora, professora, como que eu vou saber qual é essa alguma coisa? Agora parece que ficou difícil. Não ficou. Quer ver como não ficou difícil? Primeiro, como eu tenho duas contas, duas relações aqui entre os 100 divididos por 25 e 24 por alguma coisa, primeiro eu tenho que descobrir qual é o valor dessa operação de 100 divididos por 25. Então, como que eu faço isso? Então, vamos lá no quadro, a professora vai mostrar para vocês. Então, a relação de 100 divididos por 25, né, essa condição aqui que nós vamos estar observando, eu tenho que resolver primeiro isso aqui para poder descobrir qual é o valor que está ali. Se eu não tentar resolver isso aqui por primeiro, eu não consigo achar lá. Então, preciso primeiro resolver essa parte aqui. E para resolver essa parte, nós vamos fazer assim. Professora, mas divisão por 2 algarismos, né? É complicado, como que a gente faz? Então, vamos pensar lá. Não é difícil, porque a gente, inclusive, já teve aula de porcentagem, que vocês já sabem quantos grupos de 25 tem dentro do 100. Lembram? Essa semana ainda nós trabalhamos com isso? Então, quantos grupos de 25 nós temos no 100? Olha lá, então nós temos que pensar assim, 25 vezes quanto que é igual a 100. É esse raciocínio aqui que eu posso usar para fazer aquela operação de divisão lá de 100 divididos por 25. Quantas vezes eu tenho que ter 25 no 100? Quantos grupos de 25 a professora já ensinou para vocês que tem no 100?
Isso, ó, teve gente que prestou atenção na nossa aula, que é 4, né? Então, eu tenho 4 grupos de 25 dentro do 100. Bem, se eu tenho 4, essa divisão aqui tem resposta 4. Olá, já achei o valor desse membro aqui. Igual 24 divididos por quanto? Ó, esse ponto de interrogação que eu quero saber. Agora ficou mais simples, olha lá. Eu tenho um número 24 que eu vou dividir em tantas partes, que eu não sei quantas, para ficar igual a 4. Qual é o número que eu tenho que dividir por 24 para obter 4? Ai, professora, ficou difícil de novo? Então, vamos pensar nessa relação aqui, ó. Eu tenho que multiplicar 4 vezes quanto, que é igual a 24. É essa nossa pergunta aqui, ó. Eu tenho que multiplicar 4, por quê? Porque eu sei que a resposta é 4 da divisão. Então, quanto que eu tenho que multiplicar 4 para ter 24? Isso, a tabuada do 4 me diz, as tabuadas, né, me dizem que eu tenho que multiplicar 4 6 vezes, ou 4 vezes o 6 para ter 24. Então, se eu tenho que multiplicar 4 6 vezes, então eu vou dividir o 24 em 6. Então, 24 divididos por 6 é igual a 4. Então, eu resolvi essa minha sentença, porque aqui é 4 e aqui também é 4. Quando eu chego nessa condição de igualdade, 4 é igual a 4, ou o número igual, ou outro número que são a mesma coisa, quando existe essa igualdade aqui, é porque aquele número que eu procurava está correto. Viu como não é complicado? Ele é trabalhoso, mas não é complicado. E se você pensar nas relações que tem entre as operações, que a gente já aprendeu aqui também, essa operação, essa conta, esses problemas de sentenças, né, de igualdade, onde a gente precisa lidar com as 4 operações ao mesmo tempo e entre elas também saber, né, o que uma faz, o que a outra desfaz. Nessa condição agora que a professora acabou de usar aqui a multiplicação para encontrar o resultado de uma divisão, porque o que a professora fez aqui quando a professora colocou aqui, ó, né? Que eu coloquei o 6 aqui, ó. Quando eu coloquei o 6 aqui, eu perguntei quantas vezes eu tenho 4 no 24. Então, eu tenho 6 grupos de 4 no 24. Então, o 6 era a resposta da minha pergunta, né? Daquele problema que a gente tinha visto lá. Ok? Compreendido? Muito bem. Então, vejam quantas coisas a gente aprendeu na aula de hoje, né? Quanta coisa que foi para a gente calcular. E isso é importante a gente aprender porque essas coisas fazem parte da nossa vida. Veja lá o problema da divisão das frutas na sacola. Isso não poderia acontecer de verdade no supermercado, você com a mamãe, com o papai, ou a mamãe e o papai junto, enfim. Isso é uma coisa que pode acontecer. E a gente usa a matemática para isso, né? Então aí a professora colocou para vocês uma relação usual dessas condições que nós estamos aprendendo da igualdade de hoje. Ok? Muito bem. E para isso, para a gente, né, a gente já está quase finalizando a nossa aula. Vocês lembram qual era o objetivo da nossa aula? Lembram? Vamos voltar lá para ver o objetivo da nossa aula, então. Então, o objetivo da nossa aula era identificar a relação de igualdade entre duas sentenças matemáticas para determinar seu valor desconhecido. Muito bem, então é isso que a gente fez. A gente trabalhou com as igualdades nas sentenças matemáticas, determinando o valor desconhecido. E para isso a gente usou todos os conhecimentos que a gente aprendeu nas aulas passadas. Verdade? Muito bem. E para você ficar ainda mais forte nessas questões da igualdade, nós temos a tarefa para você. Então a tarefa tá lá, ó. Tem duas situações. A primeira é um problema, né? Um probleminha. 2 amigos possuem a mesma idade. As sentenças que seguem mostram a igualdade entre as idades deles, que é 8 vezes 3 igual um quadradinho, que eu não sei quanto vale, mais 15. Qual é o valor do quadradinho?
E qual é a idade dos dois amigos? É a mesma situação que a gente fez aqui na idade lá da mãe do Léo, né, com o tio do Léo e com o Léo. A relação é bem parecida, né? Onde a gente vai descobrir daí a igualdade da idade deles aqui na situação, ok? E o número 2 são 4 sentenças matemáticas em igualdade. E quero que vocês nos contem qual é o valor do quadrinho, né, em cada um deles. E para isso a professora deixou um espaço aqui das letras A, B, C e D para você fazer os cálculos que precisa. Ok? Então tá aí a tarefa para vocês fazerem. E já estamos chegando no final da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aprendido. Ok? Ficamos por aqui. Um beijinho para vocês. Se cuidem e até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E hoje nós vamos começar como? Com a nossa vinheta. Vamos lá! Investigação, experiência e conhecimento. E hoje nós vamos continuar o nosso processo investigativo, não é? Com o programa Saúde na Escola, não é? Que é um projeto maravilhoso que nós temos em parceria, né? A Secretaria Municipal de Educação com o quê? Os profissionais da saúde, isso mesmo, com a Secretaria de Saúde. Então, a Fundação de Saúde, isso mesmo. Então, nós temos essa parceria para o quê? Para levar um bom atendimento a vocês, para que vocês venham cuidar muito bem do corpinho de vocês, da saúde física, mental, não é? E ter uma vida saudável. Então, nessa aula, nós temos a parceria junto com as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Que vieram o quê? Ensinar aqui um pouquinho, né? Dar dicas sobre uma alimentação saudável, ensinar para vocês um pouquinho o porquê dessa alimentação saudável. Então, vamos recebê-las e prestar bem atenção nas dicas, na aula que elas vão dar para vocês aí de casa. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui, né, para conversar um pouquinho com vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre como é importante ter boas escolhas alimentares para ter uma vida mais saudável, né, uma vida mais cheia de saúde e para prevenir a gente ter doenças mais no futuro, tá bom? Então, né, por que a má alimentação é uma vilã na nossa saúde, né? Todo o excesso faz mal para a saúde, não é porque eu vou comer de vez em quando um chocolate, comer de vez em quando um salgadinho, que vai fazer malefícios para a nossa saúde, né? O que vai fazer mal é o excesso, se eu comer todo dia, se eu comer toda semana, então eu vou comer um chocolate, um salgadinho e um lanche. Isso faz mal também. É um tipo de cada alimento, mas são alimentos ultraprocessados, alimentos cheios de gordura, né, carboidrato, que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Então, o excesso vai fazer mal. Você comer de vez em quando, um final de semana, tá tranquilo, tá bom? Então, a gente tem como facilitar a nossa semana, né, o nosso dia a dia para ter uma alimentação mais saudável, porque às vezes a gente pensa, mas preguiça, né, de pegar e descascar uma manga, de pegar e descascar um alimento, sendo que eu posso pegar o salgadinho e abrir, é tão mais prático. Então, por isso a gente tem que ter disciplina, tem que ter, né, regrinhas para poder estar conseguindo fazer essa semana mais saudável. A gente trouxe aqui algumas dicas, né, que é bem importante. Pega um domingo com o pai, com a mãe, para higienizar, né, vai no mercado, já higieniza todos os alimentos, higieniza as frutas, as saladas, para deixar tudo de uma forma mais prática para estar consumindo. Tem muitos alimentos que a gente pode consumir com casca, então, né, não vai ter problema. Então, a maçã a gente pode consumir com casca, a goiaba, né? Então vai ficar bem mais tranquilo, não precisa nem descascar para estar comendo, é só ela estar higienizada, tá limpa que tá tudo certo. Né? Mas o que a gente pode fazer para estar facilitando isso no dia a dia? A gente trouxe aqui alguns exemplos para estar facilitando tanto da parte dos vegetais quanto da parte das frutas, tá? O que a gente pode fazer com os vegetais para eles durarem a semana inteira? A gente chama da técnica de branqueamento. O que é essa técnica de branqueamento?
A gente tá aqui com a água, né? A gente tem que sempre ter uma água fervendo e uma água gelada, de preferência com gelo. A gente vai ferver a água, isso é pro pai e pra mãe fazer, tá bom? Vai ferver a água, a hora que ela começar a ferver, a gente deixa lá, pega os alimentos, o brócolis, a cenoura, a couve-flor, a batata, a mandioca. Começou a ferver, a gente vai colocar na água e vai deixar ali durante 3 minutinhos, né? Mas tem que ser na água fervendo, a hora que ela começou a ferver, a gente coloca, não pode ser antes, porque senão ela vai cozinhar os alimentos e não vai funcionar. Então colocou ali, ficou os 3 minutinhos na água fervendo, a gente vai tirar e vai pôr direto numa água bem gelada, uma água com gelo, tá? A gente vai pôr todo o alimento na água gelada e na água gelada a gente vai deixar por 1 minutinho só, né? Coloca lá no cronômetro no celular, no relógio, deixa 1 minutinho na água gelada. O que ele vai fazer? Ele vai ter um choque térmico, que esses alimentos eles vão durar mais tempo na geladeira. Deixou 1 minutinho na água gelada, a gente vai tirar ele, vai colocar num outro recipiente, né? Vai dar uma secadinha nele com papel toalha e a gente pode congelar, né? Esses alimentos aguentam uma semana inteira no congelador, a gente pode ir toda semana, né, todo dia descongelando para estar utilizando. Isso a gente pode fazer também com o feijão, né? A pessoa pensa, ah, eu gosto de comer feijão fresquinho. A gente pode pegar o domingo, congelar, cozinhar todo esse feijão sem temperar, para depois, durante a semana, tá descongelando e comendo também, que ele vai durar bem e vai ficar bem bom. Outra coisa que a gente trouxe também para vocês aqui é a salada de fruta que a gente pode estar fazendo e guardando lá, pede para a mãe e para o pai fazer de noite para estar comendo durante o dia depois. A gente trouxe um exemplo aqui da manga, da goiaba, tá? E uma banana. Como é que a gente faz essa salada de fruta? A gente pica bem as frutas, né? As frutas da sua preferência. É bom sempre ter vários tipos para ficar mais gostoso e também ficar mais rico em vitamina. E sempre frutas bem coloridas, não sempre da mesma cor, para ter mais um aporte de vitamina ali. A gente coloca, né, as frutas num potinho, de preferência um potinho com tampa. Coloca lá, a gente trouxe aqui também a banana. A banana eu vou picar aqui na hora, porque como ela oxida muito fácil, daí a gente pica aqui na hora a banana para vocês. E uma técnica para fazer com que a banana, a maçã não escureça e aguentem mais tempo, é colocar uma fonte cítrica junto. Aqui a gente vai pôr o limão, mas em casa pode ser o limão, pode ser a laranja, né? Espalha bem a laranja, fica bem gostoso, porque fica bem docinho, fica mais gostoso ainda a salada de fruta. A gente coloca e mistura bem, come e fala, não quero mais, né? Tô cheio. Então a gente pode pegar, como a gente fez, né? Colocou o limão, que vai fazer com que as frutas durem mais, vai fazer com que elas não oxidem. A gente pode tampar ele, mas tem que tampar bem tampadinho e colocar na geladeira. Eles aguentam até 1, 2 dias na geladeira. Não é bom deixar muito tempo porque começa a ficar ruim também, né? Mas 1, 2 dias é tranquilo, tá bom? A gente trouxe aqui também para vocês um temperinho que às vezes a gente usa muito em casa, caldo, né, esses pacotinhos de tempero pronto, e acaba trazendo muitos benefícios para nossa saúde também, porque tem muito sódio, tem muito componente químico que vai fazer mal, pode aumentar a pressão, mais para frente, fazer mal para o nosso coração. Então a gente trouxe aqui uma alternativa para vocês estarem fazendo em casa. Vocês podem ajudar o pai e a mãe a fazer, e esses temperinhos vocês podem sempre estar mudando, toda semana mudando, para trazer gostos diferentes também, né? Esse é só um exemplo para vocês estarem fazendo. Como que funciona? Uma colher de sopa de sal, então vai ser só uma colher de sopa de sal, o resto vai ser tudo temperinho natural. Às vezes tem em casa também, pode utilizar, né? Tira, pica, deixa ele secar para poder pôr. Então, uma colher de sopa de sal, 5 colheres de sopa de alecrim desidratado, 6 colheres de sopa de salsinha desidratada, 6 colheres de sopa de manjericão desidratado e 6 colheres de sopa de orégano desidratado. Lembrando que vocês podem estar mudando isso aqui para o gosto de vocês, mas é sempre bom estar mudando, né, para conhecer novos sabores. Vocês vão pegar todos esses ingredientes, bater no liquidificador e pôr num potinho de vidro bem fechadinho. Isso dura tempo, como eles são secos, ele dura bastante tempo para estar utilizando e pode utilizar para temperar qualquer coisa, salada, arroz, carne, porque qualquer coisa ele fica bem gostoso e traz um gostinho ainda melhor para o alimento, tá bom?
E né, tem várias receitas que a gente pode estar fazendo em casa de forma saudável, que é muito bom. Às vezes a gente tem um pouco de preconceito de comer certos alimentos que acha que é ruim, mas não é bem gostoso. Às vezes é bom fazer para experimentar, que depois que você come uma vez, você já não fica mais sem. A gente trouxe aqui alguns exemplos para vocês, que é a aveia amanhecida. O que é a aveia amanhecida? É uma sobremesa, né? É um prato bem gostoso de você estar comendo, você precisa fazer um dia antes para ele ficar bom. Como que você faz isso? Você pega a aveia, chia, que a gente já vai mostrar para vocês o que é, coloca num potinho com um pouquinho de iogurte natural e um pouquinho de leite. Coloca as frutas que você mais gosta, pode colocar banana, kiwi, abacaxi, morango, o que você mais gosta. Coloca tudo num vidrinho e tampa e deixa na geladeira de um dia para o outro. No outro dia ele vai ficar bem cremoso, vai ficar uma delícia para vocês comerem, tipo um pudinzinho assim, fica bem bom. Façam e depois contem pra gente se vocês gostaram. A gente trouxe aqui também para vocês o sanduíche natural, que é bem facinho de fazer, né? O pão integral, aí coloca tomate, dá para pôr peito de frango, carne moída, salada, né? Bastante salada, que fica bem gostoso também, é um ótimo lanche da tarde para vocês estarem consumindo, né? No café da tarde. A gente trouxe também aqui, né, a salada de frutas, como eu já mostrei pra vocês, que é bem facinho de fazer e fica bem bom. E ó, quanto mais fruta vocês colocarem, melhor ainda, porque vai trazer mais riqueza de nutrientes e sabor para a salada de vocês. Pode comer também depois do almoço, como sobremesa, né, fica super bom. De passar. Também tem a torta salgada. A torta salgada vocês podem fazer de várias formas. Sempre tá bom estar utilizando, no almoço fez couve, fez beterraba, e os talos que sobram vocês podem picar e estar utilizando na torta salgada também, né? Porque eles têm bastante nutrientes e normalmente a gente joga fora, às vezes não come, não sabe que tem e pode utilizar para outras coisas, mas pode sim. Podem fazer uma torta salgada de frango com talo de beterraba, talo de couve, folhinha de cenoura também. Então todos esses alimentos a gente pode estar consumindo que não tem problema nenhum, né? Tem bastante vitamina. Tem também aqui as panquecas saudáveis. Olha que bonita que fica. Eu vou contar pra vocês o que tem aqui, que vocês vão ficar de cara. Tem a panqueca de espinafre e a panqueca de beterraba. Já imaginaram comer isso aqui? Gente, fica muito bom e fica super colorido. Pense que legal ir uma visita na casa de vocês e vocês fazerem uma panqueca dessa, né? Eles vão ficar, né, de cara, que eles não vão nem saber o que tem ali. Fica super bom, fica super gostoso, super nutritivo e faz muito bem pra saúde também. Tá bom? Pode passar. E tem alimentos que normalmente a gente come frito e tem várias formas de fazer eles, né? Também assado, cozido. A gente trouxe aqui alguns exemplos que fica super bom, às vezes fica até mais gostoso que frito ainda. As carnes, né? A gente pode fazer assado, pode fazer cozido. O hambúrguer, pega a carne moída, né? Ajuda o pai e a mãe a fazer, molda lá, temperadinho, mas compra a carne moída mesmo para fazer o hambúrguer, que é bem melhor do que esses comprados prontos, que às vezes nem carne tem. Então compra a carne moída, faz o hambúrguer e coloca para assar no forno, que fica muito gostoso e ainda fica melhor do que frito, porque ele fica um gostinho de defumado. Batata, que tem a batata rústica, que tá na moda agora, né? A gente sai pra comer, tem bastante lugar, batata rústica, é feita no forno. Então ele fica bem gostosa porque ela fica bem crocante. Pão na chapa, churros, bolinho de arroz, salgadinho, quibe, coxinha, todos esses salgadinhos a gente pode fazer de forma assada, que fica bem crocante e fica gostoso e é menos pior do que comer ele frito, que tem muita gordura e depois ele pode até fazer mal, dar dor de cabeça por conta do excesso de gordura. A mandioca a gente pode fazer com uma batata também, chips de mandioca, que fica super gostoso para estar consumindo ali em algumas refeições, tá bom? Eu vou chamar aqui agora também para conversar com vocês a outra nutricionista, que é a Gabi, tá bom? Então, olá pessoal, eu sou a Gabriela, eu sou nutricionista também e eu vi que vocês já andaram aprendendo algumas coisas aí, né? Como facilitar o dia a dia aí na semana de vocês, para vocês estar conseguindo melhorar aí a alimentação, a quantidade de alimentos, né? A variedade principalmente, que é uma das coisas mais importantes para a gente estar comendo bem. Também vocês aprenderam algumas receitinhas diferentes, às vezes a gente acaba comendo sempre as mesmas coisas, mas nada melhor do que vir coisas novas aí pra gente estar experimentando e o ideal é não ter medo de experimentar nada. Então aproveitem fazer aí e usem bem essas receitas.
Também a gente viu aqui, né, alguns alimentos que infelizmente acabam sendo feitos muito fritos, que é aquele excesso de gordura, de óleo que não fazem nada bem para a nossa saúde, mas agora a gente já sabe que dá para fazer ele de formas diferentes, até ali também igual o ovo, por exemplo. Vocês sabiam que dá para fazer o ovo quebrado igual a gente quebra na frigideira, mas dá para quebrar direto na água fervendo? Ele cozinha e fica uma delícia, às vezes fica até com aquela geminha mais mole, uma delícia. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode melhorar algumas receitas. Você acha que dá pra gente mudar uma receita que já vem pronta? Às vezes a gente tem uma receita que alguém apresentou pra gente, uma receita de família, alguma receita que a gente viu em algum lugar, na internet, no computador, na televisão. A gente quer reproduzir essa receita, mas quer dar uma modificada nela, quer deixar às vezes ela mais saudável, mais saborosa e principalmente mais nutritiva, que é o que mais vai importar pra gente. Então, assim, agora eu preciso que vocês utilizem muita criatividade para que sempre que vocês vejam uma receita, vocês consigam ver ali como que a gente consegue trocar, consegue melhorar ali os alimentos que vem nessa receita para que seja mais saborosa, mais nutritiva, porque, né, a gente já viu aí ao longo das aulas que muitos alimentos eles acabam trazendo muitos prejuízos para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento. É questão assim de doença mesmo, para que a gente vire adultos saudáveis. Então, a gente pensa em receitas, né? Um dos alimentos que mais tem em receita é a farinha de trigo, não é mesmo? Seja receita doce, receita salgada, quase sempre tem aquela farinha de trigo branca que a gente usa em casa, aquela normalzinha. Só que essa farinha, né, ela é refinada, às vezes não faz tanto bem para a nossa saúde, principalmente quando consumida em excesso. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode estar substituindo essa farinha de trigo. Então existem várias opções, você não precisa assim cortar totalmente ela da tua alimentação, mas a gente pode estar fazendo algumas modificações. Então ao invés de utilizar na receita somente a farinha de trigo, a gente pode estar adicionando outros tipos de farinha que às vezes elas são mais saudáveis, mais nutritivas. Aqui tem um exemplo para vocês que é a farinha de aveia. É uma farinha bem gostosa, bem fácil de achar também, ela é super barata. Também pode ser utilizada, às vezes não tem o costume, compra no mercado normal mesmo, a farinha de trigo integral. Assim, sempre quando vocês forem procurar esses alimentos que são diferentes, dê uma passada em loja de produtos naturais, porque lá você encontra sempre com o melhor preço do que às vezes uma embalagem que vem fechada assim no mercado, aquelas empacotadas acabam saindo bem mais caro. Também o que nós temos nas receitas, né, nas doces, que vem uma grande quantidade de açúcar. O açúcar também nós já vimos os malefícios que eles trazem para a nossa saúde, principalmente em excesso, porque muitas coisas que a gente come tem açúcar. Então vai fazer um bolo, vai fazer um cookie, vai fazer uma torta, alguma coisa que seja doce e vá açúcar, a gente pode pôr outras coisas aí para dar uma melhorada. Um exemplo é esse aqui, ó. É o açúcar mascavo. Ele tem essa cor escurinha assim, mas ele traz um sabor bem gostoso. Ele tem um sabor diferente do açúcar normal, mas ele agrega sabor na refeição de vocês e às vezes é uma melhor opção. Também a gente pode estar adicionando uma maçã. A maçã, ela é bem docinha, então você pode estar batendo ela crua às vezes na refeição ou fazendo um purezinho de maçã. Uma outra opção muito boa também é a banana. A banana, não sei se vocês já perceberam a diferença, às vezes a gente come ela tá bem doce, às vezes a gente come ela tá mais ou menos doce. Então assim, quando a banana estiver começando a ficar escurinha, é o momento que ela tá ficando bem madura. Então vai ser a hora ideal de vocês utilizar ela para fazer uma receita, alguma coisa, para que vocês possam estar melhorando ela. Também nas nossas receitas, o que a gente pode agregar, mesmo que não tenha na receita. Não sei se eu acho que vocês não viram nunca dizendo numa receita fibras. Não é um ingrediente comum, mas é uma coisa que a gente pode estar adicionando, que às vezes não tem até muito um sabor característico, mas que vai estar adicionando mais nutrientes para essa refeição e vai estar melhorando muito ela. E as fibras, elas são muito importantes para a nossa saúde. Auxiliam na função intestinal, em vários benefícios assim para nós, e inclusive também no nosso desenvolvimento, né? Tanto físico quanto mental. Então, alguns exemplos de fibras.
Aqui tem a chia, é uma sementinha bem pequenininha. Também como a chia, existe a linhaça. As duas são umas sementinhas, elas não têm muito um gosto forte, assim, então não é uma coisa que vai alterar muito em questão de sabor ou essa receita de vocês. Aqui também nós temos o psyllium. O psyllium, ele é diferente, ele também é como se fosse um farelinho, ó. E ele também pode ser adicionado em qualquer receita, ele não vai afetar o sabor assim da refeição de vocês, alguma coisa que vocês não vão gostar e vai estar agregando. E sempre que possível, adicionar fruta, verdura, no que vocês forem fazer. É uma receita salgada? Será que eu posso adicionar uma verdura? É uma receita doce? Será que fica bom eu adicionar uma fruta? Então, a partir de agora, tentar pensar assim: o que será que eu posso fazer de diferente com essa receita? Será que eu consigo melhorar ela? Será que eu posso fazer de determinada forma? Igual lembrando dos exemplos dos alimentos fritos, então fazer assado. Por exemplo, a gente vai fazer um bolinho de arroz. Faz um bolinho de arroz, a gente pode pôr naquelas forminhas pequenininhas e põe para assar. Mas da mesma forma, em vez de fazer daquele jeito antigo, a gente pode estar adicionando mais legumes raladinho, tá adicionando uma fibra, tudo que possa agregar nesse alimento. Aí aqui voltando para a tela, a gente vai ver um exemplo aqui mais na prática, como que a gente vai conseguir fazer isso. Então aqui, por exemplo, um bolo de cenoura. Talvez vocês já conheçam, já tenham comido um bolo de cenouras, até nas escolas costuma ter bastante. E os ingredientes básicos de um bolo de cenoura, o que que vai? Uma meia xícara de chá de óleo, 3 cenouras médias raladas, 4 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Então ele é um bolo bem fácil aí, pedir ajuda pro pai, pro irmão, para quem mora com vocês aí. Então assim, pega os ingredientes, bate tudo que é líquido, você bate junto. Vai bater o óleo com o ovo ali, depois mistura o que é os alimentos secos que a gente chama, né? Que é o trigo, o açúcar, o fermento, enfim. Mistura, põe numa forma e assa. Ele é super fácil. Assim, um bolo bem comum que eventualmente a gente come, mas e daí? Como será que eu posso melhorar esse bolo? Vamos tentar fazer isso junto? Vamos lá no próximo slide pra gente ver como que a gente vai conseguir fazer isso. Então aqui, lembra que eu falei pra vocês, um dos que mais tem dos ingredientes que mais tem nas receitas é o açúcar e a farinha de trigo. Então aqui na nossa dita e feito, né? Claro que tem. Então aqui, por exemplo, ele pede 2 xícaras de chá de açúcar. Você pensa, e agora, né? Como será que eu posso melhorar isso daí? Então vamos lembrar das opções. Ali tem várias opções, mas aqui a gente poderia, ó, são 2 xícaras de chá de açúcar. Então eu poderia utilizar 1 xícara do açúcar mascavo e adicionar uma maçã, ou às vezes até adicionar uma banana, para ajudar a estar adoçando aqui esse nosso bolo. Aí depois ele pede 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo. E agora, né, o que a gente pode fazer? Ou eu poderia pôr só a farinha de aveia, eu posso pôr a metadinha também, igual a gente fez com o açúcar. Pôr um pouco de farinha de trigo integral, um pouco da farinha de aveia. Aí vocês podem estar utilizando a criatividade de vocês para estar fazendo isso. E também, nada me impede de pôr umas frutas picadas. Às vezes é um bolo doce, por mais que seja de cenoura, é um bolo doce. Então, as frutas doces, elas viriam muito bem aqui também. Às vezes eu quero pôr maçã picada no meio da massa. Quero pôr banana picada no meio da massa. Ou às vezes por cima, fazer uma decoração legal aí no bolo. Vocês também podem estar fazendo tranquilamente. Aí depois, para preparar, é a mesma coisa. Então, agora a gente vai para a nossa atividade. Eu quero ver se vocês vão ter uma ideia aí de como vocês vão conseguir fazer. Agora, para dar uma diferenciada, a gente fez uma receita doce, agora a gente vai fazer uma panqueca, que é uma receita salgada. A ideia é a mesma. Vamos ver, vamos identificar aí o que a gente pode substituir, o que a gente pode melhorar nessa receita, e daí depois a gente vem para corrigir. Mas basicamente é assim. Vejam aqui de ingredientes o que nós temos. Por exemplo, a panqueca, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos e 1 pitada de sal. Então, o modo de preparo, né, aí fica a critério dos pais de vocês, dos responsáveis, de quem for fazer, vocês podem
tá meio auxiliando ali, né? Então você vai bater todos os ingredientes no liquidificador, vai pôr numa frigideira para estar dourando dos dois lados e o recheio é a gosto. Então vai o tempinho aí de vocês para vocês fazerem numa folha, algum lugarzinho aí, como é que vocês conseguem melhorar essa receita, a gente já volta para corrigir. Então, pessoal, vamos corrigir nossa receita, vamos ver aí quem que usou mais a criatividade e vamos ver como que ficou. Então, aqui, desse lado, são nossos ingredientes originais, que é o que foi passado, que é o basicão de fazer uma panqueca. Aqui é como que a gente pode melhorar ela. Então, aqui, por exemplo, falava 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, beleza, se é 2 xícaras de farinha de trigo normal, vamos pôr uma de farinha de trigo integral e uma xícara de farelo de aveia, e também pode ser a farinha de aveia. Só cuidado para não usar aquela aveia muito grossa, porque senão às vezes não dá muito liga na massa. Aqui pedia 2 xícaras de chá de leite. Isso também é bem importante para quem às vezes é intolerante à lactose, tem algum problema aí no intestino, assim, que não aceita muito bem a lactose. Pode ser feito tranquilamente com água essa receita. Ali os 3 ovos. E daí o que a gente adicionou aqui de diferente? Então, uma meia xícara de beterraba para ficar aquela panqueca bem bonita que vocês viram a foto agora há pouco. Uma colher de chia, que é nossas fibras, que poderia ser o que mais? A linhaça, poderia ser o psyllium, poderia daí ser o farelo de aveia um pouquinho mais grosso assim, só para agregar um pouquinho dessas fibras. E aqui uma pitada de sal, e lembra da nossa receitinha do sal de ervas.
Então, sempre que vocês forem temperar alguma coisa, sempre, se vocês não tiverem pronto o tempero de ervas, tentem adicionar as ervas primeiro. Às vezes coloca um pouquinho de orégano, coloca um pouquinho de manjericão, um pouquinho de alecrim, aí põe um pouquinho de sal, porque a tendência é vocês utilizarem menos o sal. Então, faz tudo, põe os temperinhos, põe um pouquinho de sal e experimenta. Aí, se for necessário, põe mais um pouco. Mas o ideal é sempre deixar por último. E numa receita salgada assim como essa, vocês poderiam adicionar couve, poderiam adicionar espinafre, poderiam adicionar assim vários tipos de verduras e legumes, enfim, para estar agregando cor. Fica uma receita bem bonita, sabor e vai ser bem nutritivo. E lembre sempre de caprichar no recheio. Quando for preparar, se for preparar alguma coisa com carne ou um refogado de legumes, alguma coisa, cuidar na quantidade de óleo, não exagerar assim. Tudo na verdade que for ser feito na cozinha, não precisa ser feito com muito óleo. O ideal é sempre o mínimo possível, só umas gotinhas ali. E sempre que vocês puderem, adicionar legumes naquilo, adicionar verduras, igual por exemplo, eu vou fazer um refogado de carne moída. Então, pegar tudo que tem na geladeira, pôr um pouquinho de cada coisa, não esquecer dos talos, não desprezar o talo das hortaliças, porque eles são muito nutritivos, agregam muito para a nossa saúde. Então, é isso, pessoal, nossa atividade. Agora eu vou chamar a Prof. Dirce para ela dar continuidade aí na nossa aula. E aí, alunos? Tenho certeza que vocês aproveitaram muito essa aula com as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Anotaram tudo direitinho? Coletaram as evidências? Mas eu tenho certeza que sim. Então, para isso, vocês têm uma atividade. Vamos ver qual que é a atividade de hoje? Então, nessa atividade, vocês vão ler com atenção a primeira coluna. Vamos lá? Consequências da obesidade, ações para prevenir a obesidade, alimentos que devo preferir, alimentos que devo evitar. E vão relacionar com a segunda coluna. Então, ali na segunda coluna, problemas no coração, coluna, articulações e também na respiração, alimentos in natura ou minimamente processados e grãos integrais, diabetes mellitus, pressão alta e diminuição na autoestima, alimentos ultraprocessados, doces e refrigerantes, respeitar os horários das refeições e não exagerar na quantidade de comida, alimentos calóricos como salgadinhos e hambúrgueres, e o próximo, né, frutas, verduras e vegetais, e por fim, né, o que está na segunda coluna? Praticar alguma atividade física e evitar passar muitas horas sentado em frente ao computador ou TV. Então, vocês vão relacionar, vão fazer o ligue e vocês têm 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá?
aí, crianças, acertaram tudo? Eu tenho certeza que sim. Vamos para a nossa correção, então? Prestem atenção. Então, na nossa correção, né, vamos ver como que ficou. Consequências da obesidade. Vamos ver como que ficou? Problemas no coração, coluna, articulações e também na respiração. Será que tem mais algum item aqui? Vamos verificar? Isso! Diabetes mellitus, pressão alta e diminuição na autoestima. E o próximo, será que tem também? Vamos ver, verificar? Né? Quais que são as ações para prevenir a obesidade? Respeitar os horários das refeições e não exagerar na quantidade de comida. Será que tem mais um aí? Vamos ver? Isso! Praticar alguma atividade física e evitar passar muitas horas sentado em frente ao computador ou TV. E o próximo? Vamos ver? Alimentos que devo preferir. Já tinha preenchido, tá correto? Que bom! Alimentos in natura ou minimamente processados e grãos integrais. Será que tem mais uma resposta? Vamos ver? Tem sim! Frutas, verduras e vegetais. E agora? Será que nós temos mais um? Temos! Alimentos que devo evitar. Então aqui nós temos alimentos ultraprocessados, doce e refrigerante. Tem mais um, será? O que vocês acham? Tem sim! Alimentos calóricos, como salgadinhos e hambúrgueres. Então, né, nós realizamos a correção na nossa atividade. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Mas a professora Dirce aqui, né, está pensando, será que nós não temos que aprender um pouco mais? Então, para isso, a Prof. Dirce vai colocar a máscara e vai chamar um pouquinho também, novamente, né, as nutricionistas. Só um minutinho para a professora colocar a máscara. E aí, crianças, viram que aula legal? Quantas coisas vocês aprenderam? E aqui, né, está novamente as nutricionistas Gabriele e Bárbara, né? Para o quê? Para dar mais algumas dicas a vocês, não é? Porque a gente estudou tanto, né, nutricionistas? E eu acho que eles poderiam aproveitar melhor um pouquinho, né, a aula, ampliar os conhecimentos deles. Tem mais alguma dica em relação a essa alimentação? Então, assim, o que a gente mais quer que vocês façam? Usem muita criatividade, principalmente. Aí, quando for comer, quando for ajudar aí os pais, os responsáveis por vocês, preparar uma refeição, ajude, dê ideias. E não tenham medo de experimentar alimentos novos, alimentos saudáveis. Às vezes a gente fica um pouco de medo de experimentar coisa nova, né? Mas daí depois que come a gente gosta. Então pense que é um alimento novo, é um alimento a mais que vocês vão estar experimentando. E usem e abusem aí da criatividade, criem receitas novas, criem receitas aí que vocês podem até dar o nome de vocês para ela. Exatamente, né? Sempre lembrando de fazer sempre uma refeição colorida, com bastante cor, para ter bastante vitamina. E como a Gabi falou, sempre, né, buscar experimentar coisas novas, porque às vezes vocês olham pra cara e acham que não gostam, mas nem sabem que gosto que tem, né? Então tem que experimentar várias formas de preparo, porque cada preparo também, o alimento tem um gosto às vezes diferente. Então tem que sempre abrir a cabeça, né? Abrir os horizontes e estar experimentando sempre para daí dizer se você realmente gosta ou não gosta, tá bom? E experimentar, crianças, é fundamental, assim como o quê? Reaproveitar os alimentos. E claro que as nutricionistas podem explicar muito melhor que a professora, não é? Porque nós estamos o quê? Aprendendo com elas. Como que nós podemos reaproveitar esses alimentos? Igual assim, por exemplo, a gente fez uma saladinha de fruta hoje, não fez? Igual a manga, que tem aquela casca grossa, ela é difícil de mastigar, às vezes não fica muito bom. Vocês podem bater essa casca, vocês sabiam que vocês podem bater e fazer um suco, igual os talos que a gente fala muito, a questão das cascas, muita coisa a gente pode estar aproveitando em receitas, vai fazer uma farofinha, alguma coisa, um arrozinho, vocês podem estar utilizando e lembrar da higienização, que é muito importante. Então o alimento ele deve ser bem higienizado, a gente chama de uma água clorada. Então tem que ter essa correta higienização para que a gente possa estar ingerindo esses alimentos com segurança. Exatamente, né? Como ela falou da higienização, às vezes os pais têm costume de
vou lavar só, eu coloco de molho no vinagre. Isso, na verdade, não adianta nada. Tem que fazer a higienização correta, como a Gabi falou, deixar na água, né, com hipoclorito para fazer toda a higienização correta e matar todos os micro-organismos que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Bom? Vejam, crianças, quantas dicas importantes e até relacionado ao reaproveitamento dos alimentos. Veja como é importante a gente conhecer sempre mais, não é? As dicas das nutricionistas são fundamentais, não é? Para que vocês tenham uma alimentação saudável e a professora disse também, claro, né? Vocês, crianças, a família de vocês, os colegas de vocês e os professores e professoras. Todos nós precisamos aprender e reaprender um pouquinho como nós devemos ter alimentação saudável, né? Como é importante beber água e praticar atividades físicas, não é? Então, com as dicas das nutricionistas, né? Eu quero dar um tchau para vocês e elas também vão dar, né, o tchau e seus últimos recadinhos. Prestem atenção. Então, tchau pessoal, obrigada por esse momento, espero que vocês tenham aproveitado e a partir de agora que vocês saibam fazer melhores escolhas alimentares. Isso daí, tchau pessoal, né? E façam essas receitas em casa, ajudem o pai, a mãe, né? Peguem um final de semana para estar experimentando, para depois vocês contarem pra gente se vocês gostaram, né? Se realmente fizeram, às vezes fizeram alguma diferente, né? Sempre contem aqui pra gente que a gente gosta de saber, tá bom? Tchau, tchau, crianças. E até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau. Tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje é o nosso dia do Clube da Matemática, isso mesmo. Vamos ver com a professora aí qual é o desafio de hoje? Vamos lá? Então hoje nós vamos precisar para esse desafio de lápis, borracha, papel para anotação. Então providencie aí um lápis, uma borracha, um caderno, né? Alguma coisa que você possa usar para fazer anotações, porque hoje você vai precisar fazer alguns cálculos no nosso desafio, que é o 4 passos para zero. O que é o 4 passos para zero? Então vamos pensar com a professora primeiro aqui, ó. Enquanto você providencia o papel e o lápis, eu vou conversando com vocês. O desafio é reduzir um número dado a zero em apenas 4 passos. Como assim 4 passos, professora? Já vamos saber. Vocês podem usar as 4 operações que você conhece, o mais, o menos, né? Ou a soma, a subtração, multiplicação ou divisão. E somente números de até 2 algarismos. Então eu não posso usar, por exemplo, centenas, porque centenas, né, ou mais que centenas, eu tenho mais de 2 algarismos no número. Então eu vou ter que usar apenas as 4 operações e algarismos de números de até 2 algarismos, tá? Vamos ver um exemplo. Reduzir 125 a zero em 4 passos. Então vamos ver como que a gente poderia fazer isso? Ó, a anotação no papel que a gente ia fazer seriam essas. A gente ia pegar a primeira, por exemplo. Eu vou tirar 25 do 125. Tá, sei, beleza. O primeiro passo foi esse. O segundo, eu pego o 100 e vou tirar 50. Eu vou ficar só com 50. Já estamos diminuindo. Vamos ver o terceiro? Agora eu vou pegar os 50 e dividir por 2. Olha, dá para usar a divisão aí, que é mais rápido, né? Divisão. E vou lá achar o 25. E o último passo para chegar a zero agora? O 25 eu faço o quê? Isso, dá para fazer menos, dá para fazer tranquilo, né? Uma subtração aí de 25 menos 25. Mas olha qual é o passo que a professora escolheu para mostrar para vocês aqui hoje. Olá, é vezes zero, porque todo número vezes zero é igual a zero. Então esse é um recurso que eu posso utilizar. Quando eu não souber como fazer, eu posso multiplicar por zero o último passo, que eu já encontro o zero. Entendido isso? Muito bem. Então agora vocês vão fazer aí na sua casa o desafio de vocês, tá bom? Vão passar aí no papel, copiar bonitinho e fazer os 4 passos
E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês uma das possibilidades que poderia ter sido feita. Claro que você pode escolher qualquer operação, achar, né, e a escolha de qualquer número de até 2 algarismos. Isso é possível. A professora, quando voltar para conferir com vocês, eu vou mostrar uma resolução. Pode existir outras, tá bom? Então vamos acompanhar aí comigo? Então o desafio de vocês é esse. Vai reduzir o 2.354 a 0 em 4 passos, ok? Vocês vão ter aí, ó, os passos para copiar depois, né? Lembra que tem que fazer anotação no caderno, tá bom? Não precisa copiar o enunciado, copia só a parte da anotação. E o número, claro, né? Para você fazer, ok? crianças, conseguiram? Muito bem! Se
Se você não conseguiu, não se preocupe, tá bom? A gente pode depois repetir essa atividade, você pode pegar outros números e ir treinando, né? O 4 passos para 0 aí na sua casa, inclusive com a sua família. Chama a mamãe, o papai, o irmão, para também fazer essa atividade com você, ok? Então vamos lá. A professora vai mostrar aí para vocês agora uma das possibilidades de fazer a conta, né, dos 4 passos até chegar no 0. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá? Vejam aí, eu tenho o primeiro passo. 2.354, a professora dividiu por 2. E vejam, na divisão por 2 é a metade, né? A metade é fácil de achar. Então, a metade de 2.354 é 1.177. Agora, o segundo passo. Eu vou tirar o 77 do 1.177 para ficar só com 1.100. Eu arredondo o número, deixo ele redondinho. Aí eu pego o 1.100 e vou dividir em 10. Por que eu escolhi dividir em 10? Porque eu já sei que a divisão por 10, eu posso cortar os zeros, né? Ou no caso do 10 ali, eu tenho um zero no 10. Eu corto esse zero do 10 e corto um zero lá do 1.100, ficando apenas com 110. Então isso eu já sei, eu já tinha aprendido, então eu posso usar. Ótimo! E o último, aquele recurso que a professora ensinou para vocês, o multiplicando por 0. Feito? Corrigido? Conferido? Veja, a professora mostrou aqui para vocês uma possibilidade. Existem outras, tá bom? Os números que eu peguei foram esses, mas você pode ter pego qualquer outro número e ter chegado também a 0 igual a professora. Ok? Treine na sua casa, faça com outros números, chame os colegas, a mamãe, o papai, os irmãos, os primos, quem você convive aí na sua casa, para também fazer atividades do 4 passos para 0. Escolha um número e vamos treinar, ok? A professora vai ficando por aqui, meus anjos. Ó, obrigado pelo esforço de vocês e parabéns por esse esforço também, né? Porque o nosso esforço é que nos faz aprender, ok? E acompanhe a rede social da professora. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Bye, bye!